Boa noite. Tudo bem? Vamos estudar a Bíblia? Eu tenho uma mensagem aqui para compartilhar. E você pode abrir sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, em Efésios 5:18. Efésios 5:18. Ok? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Ok? Vamos orar? Pai, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti por mais um dia de vida, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra. Peço a Ti que derrame graça e poder, ó Deus, na vida de cada ouvinte, que cada um, Senhor, possa receber uma porção da Tua Palavra, sejam abençoados, guardados, protegidos pela Tua mão. Oro pelos enfermos, que os enfermos sejam curados. Pai, oro por pessoas que têm perdido entes queridos, que sejam consolados, confortados pelo Teu Espírito. Entrego, Senhor, em Tuas mãos a nação, peço a Tua bênção e graça, que o Senhor venha agir poderosamente, derramando do Teu poder. Oro, Senhor, pedindo a Ti que venha falar conosco, que a Tua palavra gere vida em nossos corações, que o Senhor derrame do Teu Espírito em nossas vidas e que sejamos sempre alcançados por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estudar a Bíblia. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela sempre traz algo novo aos nossos corações. Então aqui hoje nós vamos dar uma olhadinha naquilo que o apóstolo Paulo trouxe para os irmãos de Éfeso. Ele vinha discorrendo aqui um assunto, né? Que ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Mas eu quero pegar aqui essa parte, apenas do versículo 18 ao versículo 21, tá? E aqui a gente vai receber certamente uma porção maravilhosa de Deus. Deus vai encher o meu coração e o seu, tá? Então vamos receber a palavra do Senhor com alegria. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu quero fazer uma paradinha aqui, tá? Porque quando o apóstolo Paulo está falando aqui do vinho, ele não está dizendo que o vinho é ruim, tá? O que ele está tratando aqui é da embriaguez. Até porque a Bíblia conta para nós que Noé, quando desceu da arca, ele se alegrou. E o que ele fez? Para celebrar a vida, ele plantou uma videira. E depois, quando essa videira de Noé deu fruto, Noé se embriagou de tanta alegria que ele estava. Mas aí a Bíblia também vai falar para nós que Jesus, numa determinada festa, né, num casamento em Caná da Galileia, isso está em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus transforma água em vinho. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui não era contra o vinho, mas contra a embriaguez. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo
5:23, ele orientou a Timóteo a tomar um pouco de vinho por conta de uma enfermidade estomacal. Então, a questão aqui não era o vinho, tá? A questão aqui é a embriaguez. Então, a gente vai voltar para o texto. Vamos voltar? Você pode voltar aí? Efésios 5:18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho aqui, nesse contexto, ele está servindo como as coisas do mundo. Aquilo que contrapõe as coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo estava aqui dizendo o seguinte: se nós nos embriagarmos, tá? Voltando ao vinho, nos embriagarmos, nós estaremos fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que venhamos embriagar. Né? E o vinho é usado pelos judeus em todas as festas. Tá? Mas a embriaguez, ela tira o raciocínio. A embriaguez faz a pessoa cometer delitos. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que, olha, em vez de se encher de vinho, encha-se do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito faz a diferença. Uma pessoa cheia do Espírito faz a vontade de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito ama pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito cuida de pessoas. E aqui o apóstolo Paulo traz algo interessante. Então vamos descer um pouquinho no texto. No versículo 19 ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, peraí. Uma pessoa embriagada não vai fazer isso. Uma pessoa embriagada não vai falar dessa forma que o apóstolo Paulo relata aqui à igreja de Éfeso. Então veja aí, voltando ao versículo 19, ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós precisamos estar cheios do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos falar das coisas de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos abençoar pessoas. Vamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Então o apóstolo Paulo estava trazendo essa palavra para os irmãos de Éfeso justamente para isso, para que Deus fosse glorificado, para que pessoas fossem ajudadas. Então é o que nós precisamos fazer nos nossos dias. Então, encher do Espírito, nós precisamos fazer isso. Estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos estar cheios do Espírito para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos seguir o rudimento do mundo. Só cheios do Espírito vamos fazer a diferença na terra. Então precisamos nos encher do Espírito. Então se encha, faça o possível, faça o impossível, mas se encha do Espírito Santo de Deus, né? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma bênção. Se eu estou cheio do Espírito, eu sou uma bênção. Se você está cheio do Espírito, você é uma bênção. Então nós precisamos nos encher, não ser medido, né, a conta-gota. Hoje nunca mais vi, né, conta-gota, mas vamos dizer aqui, eu tenho uma caneta aqui, né, e antigamente usava-se muito conta-gota, né, os remédios eram mais líquidos. Hoje temos muitos comprimidos, né, mas a conta-gota era justamente um negócio assim, né, ela tinha uma pontinha, quando você tirava a tampinha e apertava a cabecinha do negocinho lá e colocava no remédio e sugava o remédio. Depois você clicava, né? Apertava na pontinha daquele medidorzinho, né? Apertava e aí caía as gotas. Então, nós não podemos
O apóstolo Paulo, quando ele fala de encher, é como se você mergulhasse num lago, né? Como você mergulhasse num rio, num mar, numa piscina. Você mergulhasse, né, para se encher. Então, é o que ele está ensinando aqui, né? Ensinou aos Efésios, mas essa palavra chega a nós. Então, nós não podemos ser crentes conta-gotas, né? Com espírito só de conta-gota na nossa vida. Não adianta. Precisamos estar cheio do Espírito. Se você quer fazer a diferença na sua geração, se encha do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E você vai fazer a diferença, porque o Espírito Santo vai encher o seu coração. E é Ele quem vai mover, é Ele quem faz, não nós. E quando nós estamos vazios do Espírito, a vontade é a nossa. E a nossa vontade? A nossa vontade é coisa que dá e passa. Mas a vontade de Deus é diferente. É boa, agradável e perfeita. Então, se encha do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, para que você possa ser um instrumento do Senhor nessa geração. Para que Deus possa usar a sua vida, para que outras pessoas possam receber a palavra, possam conhecer a Cristo e possam glorificar o nome do Senhor. Então seja cheio do Espírito. Eu quero voltar para o texto, porque aqui nesse texto o apóstolo Paulo diz assim. Ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, o apóstolo Paulo também fala aos Colossenses, de Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17. Veja o que ele diz. Colossenses 3, 16 e 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então veja, uma pessoa que é movida pelo Espírito, ela vai agradar a Deus. Uma pessoa que é movida pelo Espírito, ela vai fazer a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Então nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Mas para sermos movidos pelo Espírito, precisamos estar cheios do Espírito. E a vontade de Deus para nós é essa. Não de que sejamos embriagados com vinho, mas que sejamos cheios do Espírito, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Então nós precisamos ter essa prática. O Espírito Santo precisa ser o nosso melhor amigo. Nós precisamos tê-lo como o nosso melhor amigo. Precisamos aplicar na nossa vida diante da pessoa do Espírito Santo. E assim nós vamos ser uma bênção. Assim a nossa geração vai conhecer a Deus. A nossa geração vai conhecer a palavra de Cristo. Então seja cheio. Ainda nesse quesito, né? Nessa mesma pegada, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, 26. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então veja que
O apóstolo Paulo estava ensinando aos coríntios justamente aquilo que ele ensinou aos efésios. Que os irmãos se reunissem, mas se reunissem como? Cheios do Espírito, para que a vontade de Deus fosse feita. Um tem um salmo, um tem uma palavra, um tem uma revelação, né? E o nome do Senhor sendo glorificado. Então nós precisamos fazer isso. A nossa vida, a minha vida, a sua vida tem que refletir a vida de Deus. E só vamos refletir a vida de Deus quando estivermos cheios do Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito. Seja cheia do Espírito. Voltando para o nosso texto. Colossenses 1, de 15 a 20. Colossenses 1, de 15 a 20. Veja só. Vamos lá ver. Colossenses 1, de 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação. A preocupação do apóstolo Paulo era sempre de levar a pessoa de Cristo aos corações. A preocupação do apóstolo Paulo era sempre mostrar a verdade de Cristo para as pessoas. Mas para isso precisamos estar cheios do Espírito. Uma pessoa vazia do Espírito é uma pessoa vazia de Deus. Uma pessoa vazia do Espírito não fala da parte de Deus. Então nós precisamos estar cheios. Precisamos buscar isso, né? Deve ser uma busca nossa. Encher-se do Espírito é uma busca pessoal. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, né? Precisamos estar sempre envolvidos com as coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo traz esse conselho, e aqui esse conselho chega para você e chega para mim, através da palavra de Cristo, né? E aqui a gente vai voltar para o texto, Efésios 5. E agora a gente vai descer um pouco, né? Para o versículo 21. O apóstolo Paulo traz aqui uma palavra maravilhosa, né? Para a igreja de Éfeso. E no versículo 21 ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, isso aqui é interessante.
Para nós entendermos isso, nós precisamos conhecer a igreja primitiva. A igreja primitiva, em Atos 2, aqueles irmãos sabiam viver em comunidade. E a igreja é uma comunidade maravilhosa, né? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma comunidade viva. Atos 2:42. Veja só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma comunidade cheia do Espírito Santo agrada a Deus. Então veja que quando essa comunidade ela se reúne, o que ela fez? Essa comunidade aqui marcou tanto a sua geração que Deus a colocou dentro do cânone sagrado, para que ela servisse de modelo para todas as comunidades de lá para cá, até o dia de Cristo. Então veja que essa igreja, a igreja primitiva, ela era uma igreja que era cheia, todos eram cheios do Espírito Santo. Veja que, eu quero voltar aqui no texto, que diz assim, ó, em cada alma havia temor. Por que havia temor em cada alma? Porque cada uma daquelas pessoas buscavam a Deus com desejo no coração. Então eles procuraram se encher do Espírito Santo de Deus. Aí eles puderam fazer a diferença. Então nós temos que dar essa olhada para essa comunidade, para que a gente possa copiar essa comunidade. Isso aqui não tem pecado nisso, né? Copiar essa comunidade. Essa vida íntegra, né? Uma vida inteira entregue nas mãos do Senhor. É uma vida cheia do Espírito. É o que Deus espera de cada um de nós, de cada ser humano. Deus espera que cada ser humano seja assim, que haja temor no seu coração, na sua alma, né? E ele continua aqui no versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Veja só, eles perseveravam unânimes no templo. Todos eles tinham desejo de estar na casa de Deus. Todos eles tinham desejo de glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos estar cheios do Espírito para estarmos assim como essa igreja primitiva. Então o conselho do apóstolo Paulo, né, é um conselho maravilhoso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E nós precisamos abraçar esse conselho, porque esse conselho é bom para nós. Esse conselho vai fazer com que a gente possa adentrar aos céus para a eternidade. Então nós precisamos ouvir os conselhos maravilhosos da palavra de Deus e guardar nos nossos corações. Então o apóstolo Paulo traz esse conselho aqui para a igreja de Éfeso. E aqueles irmãos devem ter ficado maravilhados, né? Porque eles receberam a palavra, eles receberam
o conselho através do apóstolo Paulo para eles seguirem a Cristo. O apóstolo Paulo não estava ali puxando eles para si, mas estava ali apresentando Jesus para eles. O apóstolo Paulo não estava ali dizendo para eles, olha, eu tenho algo aqui para vocês aqui que eu preparei. Não, ele estava apontando para Jesus, olha, eu estou apontando vocês, estou levando vocês a Cristo, porque Ele é a fonte da água da vida. Então, é muito melhor encher do Espírito do que se embriagar com o vinho. E que essa graça do Senhor esteja sobre nós, né? Que nós também possamos pegar aqui essa carona maravilhosa nessa palavra e que possamos estar cheios do Espírito, para que nós possamos fazer a diferença, né? Que possamos estar cheios do Espírito, para que nós possamos também ser como a igreja primitiva, que haja temor em nós. Temor e tremor diante do Senhor. Mas só vamos entender isso quando estivermos cheios do Espírito. Então encha-se do Espírito Santo. Busque Ele em oração. Converse com Ele, fale com Ele. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós não somos do mundo, nós somos cheios do Espírito, nós somos do Senhor. Então quem é do Senhor precisa estar cheio, precisa estar buscando sempre agradar a Deus. Que essa graça esteja sobre mim, sobre você, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos em Cristo. Nós possamos receber essa bênção nas nossas vidas. E a alegria que certamente estava ali na igreja de Éfeso, também possa estar na minha vida e na sua vida. Que nós possamos nos alegrar porque estamos recebendo a palavra de Deus, que é palavra de vida e palavra de alegria. Amém? Que Deus derrame essa graça sobre nós, que sejamos sempre alcançados pela misericórdia do Senhor, que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja sobre nossas vidas, que Ele possa nos abençoar com prosperidade em cada área, que Ele possa nos guardar de todo tipo de mal, que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria e paz, e que as nossas vidas estejam sempre nas mãos do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre você, sobre sua família, que Deus os abençoe de uma forma poderosa. Amém? Eu quero orar. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos a Ti que esteja sempre conosco, derramando sobre nós o Teu poder, enchendo os nossos corações, Pai, com a Tua vontade. Pai, que em nome de Jesus possamos estar cheios do Espírito, para que o Teu nome seja glorificado na terra, que venhamos sempre, Senhor, entoar cânticos espirituais a Ti, Senhor. Pai, que possamos ter sempre uma palavra de edificação para os nossos amados irmãos, e que a cada dia nós possamos levantar as nossas mãos na Tua direção e bendizer o Teu nome, que é santo e poderoso, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe cada ouvinte, Senhor, cada um dos irmãos que pararam, Senhor, Pai, e dedicaram esse tempo a Ti, Senhor. Pai, pararam para ouvir a Tua voz e que o Senhor possa falar aos corações de cada um deles, que sejam abençoados, sejam guardados, sejam protegidos, ó Pai, pelo Teu amor, que o Senhor possa estar derramando do Teu Espírito na vida de cada um dos meus irmãos. Abençoe-os, Pai. Venha abençoar, venha guardar, venha encher os corações dos meus irmãos com a Tua paz, Senhor. Pai, que em nome de Cristo sejam todos abençoados juntamente com suas famílias. E assim, Pai, queremos agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em torno das Escrituras e que o Senhor possa sempre falar conosco, nos abençoar e nos guardar. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que os amados, cheios do Espírito Santo, digam amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e encha o seu coração de alegria e paz. Um abraço. Fique com Deus.